meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o sétimo é o término. Muito bem, meus irmãos, nós já sabemos que o número 7 é o número de Deus. Sabemos também que o número 7 é o final, é o término, é a conclusão. Nós sabemos que o número 7 é quando chega ao final, ele representa o descanso, representa a conclusão, mas sabemos também que o número 7, ele é um mistério, como diz o irmão Brana. Agora, com respeito a essas escrituras de Apocalipse 10 e de Apocalipse 8, verso 1, concernente ao sétimo selo, é necessário que as coisas, as escrituras, as profecias para o tempo do fim se cumpram. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 32, quando ele está falando da parábola da figueira, ele está mostrando que a figueira, quando ela brotasse, é dito: aprendei, pois, a parábola da figueira. Você sabe, a figueira é Israel, a figueira é a nação judaica. Aprendei, pois, a parábola da figueira, no caso Israel, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Esses ramos, os judeus, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, Israel é o relógio de Deus, disse o nosso profeta. Israel, a nação santa, embora muito odiada pelos socialistas, pelos comunistas, mas é a nação escolhida de Deus. Embora muitos queiram o fim do Estado de Israel, declarações falando contra a nação judaica, querendo o fim da nação de Israel, elas não sabem que há uma Bíblia, há um Deus que cumpre sua palavra, e este Deus escolheu a nação, o povo de Israel, como seu povo. O irmão Brana nos ensinou que Deus honra
quem honra um judeu. O Deus dos judeus é o Deus da noiva gentílica ou gentia, porque os judeus creem em um único Deus. Você não consegue enfiar a goela abaixo de um judeu 3 pessoas na divindade, um Deus dividido em 3 pessoas, 3 personalidades distintas. Um judeu não crê assim, porque a palavra de Deus diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. E eles sabem que aquele Jeová, aquele Senhor no Velho Testamento, que se manifestava em formas teofânicas por meio da coluna de fogo, os judeus sabem que aquele Deus, eles sabem que aquele Senhor, Ele mesmo desceria. Não seria outro que desceria. Ele sabe que aquele Pai, aquele Senhor, aquele Deus do Velho Testamento, Ele próprio viria. E não somente isso, Ele viria, como diz a própria palavra de Deus, abriria sua boca e falaria por meio de parábolas. Quero ler Salmo 78 com vocês rapidamente. Salmo 78, verso 1, verso 1 e 2. Porque, infelizmente, os judeus não puderam ver o cumprimento deste salmo, foram cegados. Salmo 78, parágrafo 1 e 2. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então, neste salmo, o Senhor está falando que Ele abriria a sua boca em parábolas. Agora, os judeus não viram em Mateus 13 que o Senhor mesmo estava falando em parábolas por meio de Jesus Cristo. Mateus 13, versículo 35, quero ler com vocês rapidamente, porque este Senhor que é um, manifestado em carne, através do corpo chamado Jesus Cristo, foi rejeitado pelos judeus por um motivo, isto era, alcançar o povo gentil. São Mateus 13, verso 35, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca. É Jesus aqui falando a parábola do grão de mostarda. E ele abrindo a boca, Jesus falando em parábolas. Mas aquilo era o cumprimento da profecia dita pelo profeta em Salmos 78, onde o Senhor havia dito: eu abrirei minha boca e por meio de parábolas falarei com meu povo. E Jesus aqui agora
abrindo sua boca e falando a parábola do grão de mostarda. E ele falando para cumprir o que o profeta havia dito: abrirei em parábolas a minha boca. Agora, os judeus não viram Jesus como aquele mesmo Jeová do Velho Testamento. Eles foram cegados para que o povo gentil fossem alcançados pela graça da cruz, pelo sangue do Calvário, para purificar esta noiva gentia que foi incluída, foi colocada. E você sabe muito bem que o povo gentil, dentre esse povo foi chamado, tirado deles um povo para o nome do Senhor. E os judeus estão aguardando o Messias, e quando o Messias chegar para eles, por meio da pregação de Moisés e Elias, a 7ª trombeta para os judeus, por meio de distúrbio político, cumprindo assim a última parte dos 3 anos e meio da última semana das 70 semanas de Daniel, eles receberão Moisés e Elias, os profetas de Deus, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, como aquela mensagem, sendo como o próprio Jesus Cristo. E a própria palavra de Deus, ela fala que eles receberão a mensagem de Moisés e Elias, mostrando a eles o Cristo da cruz. E eles, os judeus, serão espiados por meio da lamentação, de choro. Como diz Zacarias, capítulo 12, versículo 10, versículo 11, que eles prantearão quando eles ouvirem a mensagem, os judeus ouvirem a mensagem de Moisés e Elias, cumprindo Apocalipse 11, que é a 7ª trombeta, distúrbio político para os judeus, no período em que a igreja, a noiva de Cristo, já foi arrebatada, e Deus deixou de tratar com os gentios para tratar com os judeus. Eles ouvirão a mensagem de Moisés e Elias e reconhecerão que eles mataram o Cristo. E eles, diz o Zacarias capítulo 12, versículo 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então a profecia de Zacarias 12 diz que eles, os judeus em Jerusalém, olharão para Cristo. Olharão para Cristo como? Através da mensagem de Moisés e Elias, que será a 7ª trombeta para eles, porque o 7º selo foi para a igreja. Assim diz o nosso profeta. Então eles chorarão, prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e serão espiados por pranto, lamento, uma vez que eles, os judeus, rejeitaram o sangue da cruz, e o sangue da cruz desceu sobre a noiva das 7 eras da igreja. Aleluia! Então, prosseguindo a leitura de Zacarias 12, verso 11, diz: naquele dia será grande pranto em Jerusalém,
como o pranto de Adadrimon, no vale de Megidom. E a terra pranteará cada linhagem à sua parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e das mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Então, cada linhagem, cada tribo se lamentará por ter crucificado o Messias. E eles entenderão por meio da mensagem de Moisés e Elias que revelará Cristo para eles. Ainda Zacarias capítulo 13, o capítulo seguinte, versos 5 e 6, a profecia fala, dizendo: mas dirão, não são profetas? Verso 6, melhor dizendo, Zacarias 13, verso 6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eles verão a ferida através da mensagem de Moisés e Elias, que revelará Cristo para eles. Dirão: mas que feridas são essas nas suas mãos? Cristo dirá para eles: são as feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Isto é, a 7ª trombeta para os judeus. E o irmão Brana diz que a 7ª trombeta será para os judeus o que o 7º selo foi para a igreja. O 7º selo revelou Cristo para a igreja, a noiva. O 7º selo desvendou Cristo. Sim, naquele dia e hora de Mateus 24, verso 36, onde Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, é um mistério, era um segredo escondido. Por esse motivo, Apocalipse 8 não revela nada, não tem animal. Apocalipse 8 simplesmente diz: havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Simplesmente isso. Mas o 7º selo, ele é o término para a igreja, porque os selos é para a igreja e as trombetas são para os judeus. E na mensagem do irmão Brana, o 7º selo, eu queria ler com vocês o 7º selo, parágrafo 77. Porque quando o selo é aberto, ele se cumpre. Assim como os demais selos nas eras foram abertos e se cumpriram. Quando foi aberto o primeiro selo, ele se cumpriu. Ele só não foi revelado, mas estava em cumprimento. Lá no 4º século, quando o cavaleiro, o anticristo, montou no poder branco chamado de cavalo e saiu vitorioso para conquistar, recebeu a coroa. Era o surgimento do dogma romano, o poder religioso de Satanás. Quando foi aberto
o segundo selo se cumpriu, não foi revelado, mas se cumpriu. O mesmo anticristo saiu do poder do cavalo branco, montou no cavalo vermelho para matar, e matou mais de 68 milhões de cristãos, chamados de hereges pela igreja. E assim sucessivamente, cada selo, quando ele foi aberto, ele estava em cumprimento, embora não estava sendo revelado. E o sétimo selo, do mesmo jeito, estava sendo aberto em 1963, quando aquela nuvem formada de 7 anjos desceu no Monte Pôr do Sol, aleluia, para que pudesse cumprir Apocalipse 10, onde o anjo forte, Cristo, estava descendo do céu com um livro aberto. E este livro aberto dos selos, para serem entregues à noiva, por meio da revelação dos 7 trovões, que são as explicações dos selos simbólicos. E quando isso está cumprindo no dia do irmão Brana, você sabe que o povo não pôde perceber. Então, na mensagem, o 7º selo, parágrafo 77, queria ler com vocês. O Rombrana diz assim: agora, o capítulo 8 apenas revela a cena do 7º selo. O capítulo 8 de Apocalipse apenas revela a cena do 7º selo. O que é a cena? Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Então, Apocalipse 8 apenas revela a cena do 7º selo, onde nada mais é revelado. O Apocalipse 8, né? Nada, não é revelado no 7º selo. Agora, isto não tem nada a ver com o Apocalipse 7, porque Apocalipse 7 é o chamamento dos 144 mil judeus, quando Moisés e Elias estiver pregando para eles. Apocalipse 7 é o chamamento da virgem, que vai passar pela tribulação. Mas o capítulo 8, eu queria grifar para você, aqui ó, sua revelação do 7º selo é perfeitamente silenciosa. Sua revelação do 7º selo é perfeitamente silenciosa. O Moreno está dizendo o que aqui? Que quando o 7º selo manifesta sua revelação, ela é silenciosa. E na outra tradução está sem palavras, porque é o dia e a hora da sua vinda que ninguém deveria saber. É a vinda do Filho do Homem, Cristo mesmo, manifestado em carne. É a revelação silenciosa. Está cumprindo no dia do irmão Brana e passando despercebido, porque quando o 7º selo cumpre, ele cumpre na 3ª puxada do ministério do profeta. Quero ler com os irmãos almas que estão em prisão agora, parágrafo 266 em diante, 266. Almas que estão em prisão agora, porque o 7º, quando cumpre, e ele estava cumprindo no dia do irmão Brana, e o 7º selo não terminou com a morte do profeta.
ele vai até o arrebatamento. Eu e você, meu irmão, minha irmã, fazemos parte desse mistério do sétimo selo. Sim, é mistério para o mundo. Embora para mim, para você, para essa esposa, foi revelado o que é o sétimo selo e o que ele acompanha. Mas nós somos incluídos nesse ministério, nesta manifestação de Cristo. Sim, você, minha irmã, que está passando por problemas, por lutas, você é o sétimo selo hoje. Você, meu irmão, que tem suas dificuldades diárias, você é o sétimo selo hoje. No dia do irmão Brana, ele era o sétimo selo, ele era o mistério de Deus. Hoje, o mistério de Deus sou eu, é você, somos nós, povo. Aleluia. A alma está em prisão agora. Parágrafo 266. Rombrana diz assim, observe a primeira. 3 é perfeição. Isto é quando o ministério saiu. A segunda puxada foi o discernimento de espíritos, a profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos. A segunda foi a profecia que saiu, conhecia o segredo dos pensamentos. E nesta primeira e segunda etapa, milhares de pessoas foram abençoadas por causa da isca, da cura, do discernimento de espírito. Foram atraídas pela isca. E eu digo aos irmãos, ainda jogamos a isca? Sim, pregamos cura, pregamos a isca, porque eu não sei ainda se alguém vai entrar. Só Deus sabe quem é o eleito. Talvez você que nos ouve já chegou ao conhecimento pleno, mas como nós temos uma congregação mista, pessoas de vários níveis, e outras talvez entrarão ainda, e elas são atraídas, sim, pela isca. Como diz o profeta aqui, primeiro foi cura aos enfermos, segundo foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos pensamentos. Quando a própria palavra se manifestou, porque isso é graça. Porém, lembrem-se, o sétimo é o término. O sétimo é o término. Poderia isso ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisso agora, pense só. Onde você está, vê, 7 sempre é o término. 3 puxadas. 3 puxadas. 3 fases do ministério do irmão Brana. E na terceira puxada você vê o 7º selo manifestado, a vinda de Cristo, cumprindo Apocalipse 10. Pois o irmão Brana disse que Apocalipse 10 era o 7º selo. Sim, quero ler com você na mensagem A Festa das Trombetas. Nós já conhecemos muito esse parágrafo, mas precisamos deixar registrado, porque isto é bom, que quando o 7º selo manifesta,
certo? É o Apocalipse 10, manifestando-se, cumprindo. Na mensagem à festa das trombetas, tradução da voz de Deus, parágrafo 264, nós podemos tomar o que disse o nosso profeta, porque o sétimo é o término, é final, é conclusão. E aí você encontra o final, onde Deus está parando de tratar com os gentios. Daqui para frente, estamos nos preparando para sermos levados, sermos arrebatados. Um povo, uma noiva tirada da igreja organizacional pentecostal, mesmo dentro da mensagem. E você é um povo, que faz parte desse povo, desta noiva eleita, chamada, predestinada, casada com a palavra. Que prazer, que satisfação temos nós, que alegria, que gozo, que prazer. Oh, meus irmãos, por isso nós cantamos novo cântico, adoramos ao Senhor Deus, por abrir os nossos olhos, nos fazer ver e enxergar o sétimo selo, sua vinda. Esse 7 que é término, mesmo ele sendo uma revelação sem palavras. Mas o irmão Brana pregou, deixou tudo na mensagem, está tudo ali. Aleluia. Podemos ler a festa das trombetas? A festa das trombetas, parágrafo 264, pregada pelo irmão Brana. Aleluia. Glória a Deus. Tem tradução de Goiânia? A de Goiânia nós podemos tomar o parágrafo 229, tradução de Goiânia, certo? Você toma as duas traduções, a de Goiânia 229, a tradução A Voz de Deus é 264. Vamos ler a tradução de Goiânia, né, meus irmãos? Na Voz de Deus, então vamos ler o 264. Diz assim, ó: olhem, quero dizer uma coisa mais atentamente agora, não percam isto com o tremendo da mensagem do sétimo anjo. Se é a mensagem do sétimo anjo, não é mensagem de qualquer outro homem, depois do irmão Brana, mas a mensagem do sétimo anjo. Aí entre parênteses está mensageiro do sétimo selo. O irmão Brana é o mensageiro do sétimo selo. E o que é o sétimo selo? Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, se o irmão Brana é o mensageiro do sétimo selo e Apocalipse 10 é o sétimo selo, então o irmão Brana é o mensageiro de Apocalipse 10. Glória a Deus. E quando Apocalipse 10 cumpre, manifesta no dia do irmão Brana, você tem ele, o irmão Brana, como o mensageiro de Apocalipse 10, o mensageiro do sétimo selo. E quando o Apocalipse 10 cumpre o sétimo selo, no parágrafo 245 desta mesma mensagem, a festa das trombetas, quando o Apocalipse 10 cumpre, né, na era de Laodiceia, fora da era laodiceiana, o que acontece? O mistério de toda a Bíblia é dado a conhecer a noiva. Parágrafo 245. Podemos ler? O irmão Brana diz assim, ó: quando concluído, ou quando terminado, na era de Laodiceia, quando a era de Laodiceia terminar, de acordo com Apocalipse 10,
o que disse? O mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer à noiva. O mistério de Deus seria dado a conhecer à noiva. Onde? Em Apocalipse 10. E você sabe que Apocalipse 10, o mistério de Deus é Cristo. Cristo, o mistério de Deus revelado. Esse Cristo vem descendo numa nuvem formada de 7 anjos. Ele é um mistério. Mas no quartinho ele se dá a conhecer. E o mistério de toda a Bíblia é dado a conhecer à noiva. O irmão Branham, fazendo parte desta noiva, passou a conhecer todos os mistérios de Deus primeiro, como um grão maduro, e depois ele deixou revelado, revelou para mim, revelou para você o mistério. E agora eu conheço esse mistério de Deus. Você conhece o mistério de Deus porque Apocalipse 10 foi manifestado, o 7º selo foi manifestado. Glória a Deus. E este 7º selo é o término, é o final, é a conclusão. Daqui de Apocalipse 10, depois o que vem? Vem o verso 11 para os judeus. E o 7º selo foi para a igreja. A vinda de Cristo, a revelação do Senhor, se desvendando a sua esposa, se revelando a sua esposa, nesse tempo do fim. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, onde nós podemos casar com esta palavra, o noivo, a palavra revelada, como diz o nosso profeta. Isto é bom demais, esta mensagem é maravilhosa, este segredo é tão bom que nossa alma se regozija em saber que Cristo veio e se revelou a mim, se revelou a você, essa noiva amada, e ele tem se tornado um. Aleluia! Os céus e a terra se tornaram um. Aleluia! Como é bom, meus irmãos, poder saber que a noiva está em Cristo. Desde a época do irmão Branham, a noiva já estava em Cristo, escondida, selada com Cristo, assim como Noé esteve na arca, selado por dentro. Não importa os críticos, os murmuradores, os zombadores que criticam você, minha irmã, porque você se comporta como uma dama. Você não se comporta com as mulheres do mundo. Você é uma filha de Deus. E os críticos, os zombadores, na rua, no comércio, na escola, no trabalho, te chamam de velha, de antiquada. Os zombadores, eles não sabem que você está selado por dentro com Cristo. Como disse o nosso profeta. Quero ler com você na mensagem ainda, almas que estão em prisão agora, 347. Aleluia. Isto é bom demais, meus irmãos. Acredito que isto é o que traz a revelação. Estímulo para a alma do eleito, estímulo para a alma semente predestinada. Sim, estímulo. 347. Mas lembrem-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está, Noé estará,
No futuro, depois que Brana partisse, a noiva vinha aparecer para ser selada. Depois do irmão Brana, não. No próprio tempo do irmão Brana, a noiva está. No tempo do irmão Brana, a noiva já estava. A noiva está selada por dentro com Cristo. No tempo do irmão Brana, a noiva já estava selada. A noiva não ia selar depois que Brana partisse, a noiva ia aparecer para ser selada, não. No tempo de Brana, a noiva já estava selada por dentro com Cristo, porque a noiva, aleluia, começou lá, o ministério da noiva começou lá, aleluia. Lembrem-se, todo esse tempo Noé esteve dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. Questiona com o irmão Brana sobre esse último membro, já está redimido no tempo do irmão Brana. Nós entendemos porque o irmão Brana diz no primeiro selo, no segundo selo, que quando o último membro do corpo de Cristo entrar, a revelação de tudo vem à luz. Então, se a revelação de tudo já veio à luz, e a luz é os selos revelados, então eu tenho que crer que esse último membro do corpo de Cristo já entrou. Tenho que crer, como o irmão Brana diz aqui, o último membro tem se redimido. Foi redimido e já entrou. Ainda que eu vim depois de irmão Brana, agora é claro que você tem o último, né? Que vai entrar aqui, talvez, não sei, ninguém sabe se já se batizou no nome de Jesus ou não. Já conheceu a terceira puxada ou não, não sabemos. Tem esse último aqui, tem que vai entrar aqui talvez, ou que já entrou, ninguém sabe. Mas esse último aqui não depende, Jesus não dependia desse aqui para trazer a revelação de tudo, para cumprir Apocalipse 10, para revelar 7 selos, para sair do trono. Ele dependia do último membro, do último, redimi-lo, para abrir a revelação de tudo. E a noiva entrar em Cristo. Prosseguindo a leitura, diz: o sexto selo tem se produzido. Por que o sexto selo tem se produzido? Porque o sexto selo são as trombetas que soam dentro do sexto selo. E eu te pergunto, o que foi Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann lá atrás, forçando os judeus a voltarem para a sua pátria, senão a sexta trombeta, Apocalipse 9. Então o sexto selo tem se produzido, porque as trombetas estão no sexto selo, e Apocalipse 9 é a sexta trombeta, logo é parte do sexto selo. O sexto selo tem se produzido. Agora aqui quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, diz assim: o sétimo selo o traz de volta à terra. O sétimo selo não é o arrebatamento, onde Cristo vai ficar nos ares e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Não, porque o sétimo selo traz Cristo à terra. Ele traz Cristo à terra. E Cristo veio à terra e se encarnou no sétimo anjo. Encarnou nessa esposa. Aleluia. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo sempre tem sido essa terceira puxada. Então este sétimo selo é o término, é o final. E aqui estamos nós vendo esta maravilha, este poder dos trovões que tem redimido completamente esta noiva por meio da cruz, Monte Calvário e Monte Pôr do Sol.
Que coisa maravilhosa é saber que Cristo tem vindo para mim e para você. Ele tem vindo para nós. Ele desceu numa nuvem, se desvendou, se revelou, se fez conhecido ao seu povo gentil através da sua descida para cumprir o 7º selo e nos selar por dentro com Cristo, nossa arca. Lá de fora, os zombadores estão criticando, porque assim como no dia de Noé, estava dentro da arca, passou o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, nada de chuva, e os zombadores só aumentavam suas críticas. E Noé lá dentro da arca, deixa os zombadores, os críticos, porque quando esta noiva subir, o juízo descerá. Sim, é a grande tribulação. E a mesma palavra, assim como as mesmas águas salvaram Noé pela arca, as mesmas águas condenaram os incrédulos. Essa mesma mensagem, essa mesma palavra que nos salva, condenará. Mas graças a Deus que nós estamos por Cristo, selado com Cristo, pois o 7º selo trouxe Cristo à terra, e Ele ainda está aqui, mesmo com a morte do irmão Brana, Ele ainda está aqui, aleluia. Ele é o 7º selo em mim e em você, é o Espírito Santo, é o Deus eterno, o Elohim, o autoexistente, o ser todo-poderoso. Está neste povo, nesta igreja, aleluia, através do ministério profético do 7º anjo, nesses pastores, evangelistas e mestres, do 5º de Efésios 4:11, que continua esse mesmo trabalho que começou com William Brana e terminará com o rapto. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que tem sido trazida a nós, aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, cada dia mais nos posicionar, defendendo esta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tu desceste como o Filho do Homem, neste dia vestido de uma nuvem. És o anjo forte, o ancião de dias, com o livro aberto em tuas mãos. O mundo foi julgado, condenado a morrer. Ai de mim, estava tão perdido, mas estendeste tua mão a mim em amor. Abriste meus olhos cegos para ver. Eis o Cordeiro do Calvário, entregou sua vida, morreu para me libertar. Conquistou o pecado, a morte e o inferno por mim. Estou perdoado, eu sei, estou redimido. Ele me redimiu, digno é o Cordeiro. Minha alma lavou, minha vida transformou. Tenho completa redenção. Ele reclamou a mim, cante aleluia.
7 selos, deu-me força pra viver, fé para vencer este mundo e todo o mal desta era. Sou a esposa escolhida para sentar ao seu lado. Quanta graça achei em ti, Senhor. Elevo minha voz em gratidão, agradeço por tua sublime graça. Tu és o leão de Judá que venceu, e em breve será coroado Rei dos Reis. Deu-me fé de rato para o meu corpo transformar, e deste mundo serei arrebatado. Ele me redimiu, digno é o Cordeiro. Minha alma lavou, minha vida transformou. Tenho completa redenção. Ele reclamou a mim. Cante aleluia, aleluia. Meu Redentor vive, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim. Toda glória, louvor a Ele, honra e poder. Digno é o Cordeiro imolado. Babilônia agora é caída. O dia de vingança em meu coração está, e o ano do meu Redentor chegou. Toda glória e louvor a Ele, honra e poder. Digno é o Cordeiro imolado. Babilônia agora é caída. O dia de vingança em meu coração está, e o ano do meu Redentor chegou. Ele me redimiu, digno é o Cordeiro. O Cristo ressuscitado está aqui, e os santos que dormem em breve se levantarão. Cante aleluia, aleluia. Meu Redentor vive, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. À noite estaremos aqui a partir das 19 horas para mais um culto de adoração ao Senhor e pregação da palavra de Deus. Você, irmão do nosso ministério, está convidado a estar conosco a partir das 19 horas. Se você vier, não chegue atrasado para você participar do culto, de os cânticos, das orações, certo? Amém? Muito bem, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por nos permitir estar reunidos sob Tua Palavra, que tenhamos cada vez mais a luz do dia para caminhar nestas trevas do mundo.
Obrigado pelo meu irmão, minha irmã que está conosco. Abençoe-os, nos dê um resto de dia na tua presença, com a tua bênção. E as irmãs que são mães, ajude, Senhor, cada mãe neste dia, que elas tenham a tua graça para criar seus filhos, levar adiante seu ofício, seu ministério de mãe. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até a noite, a partir das 19 horas, para mais um culto de adoração ao Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a todos. Esta é a era da noiva, igreja fiel ao Senhor Jesus. Ele é a palavra, ela o aceita e os dois se tornam um. Esta é a era da noiva, igreja fiel ao Senhor Jesus. Ele é a palavra, ela o aceita e os dois se tornam um. Esta é a era que já enviou o profeta Elias para precursar e apresentar a noiva Jesus. Certamente o Senhor Jeová não fará nada sem anunciar primeiramente os seus segredos aos profetas.